Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso primeiro podcast, Bate-Papo com os Pastores. Eu já quero convidar você a ir lá no YouTube, tá bom? Procurar lá o nosso podcast, clicar, dar o seu likezinho, se inscrever no canal. Bom, eu sou o pastor Vanilson Campos e ao meu lado, todos os programas, estarei ao lado aqui do pastor Rômulo Silva, presidente do Ministério Paz Perfeita. Tudo bom, pastor? Tudo bom, estaremos juntos aí. Isso. E vai ser muito bom, a iniciativa já Isso aí. tá pra cima, então tá. Isso é a obra de Deus, né? Tem coisa melhor. Fazer a obra de Deus não tem coisa melhor, né? Bom, neste primeiro programa, nesse primeiro podcast, nós estaremos abordando aí um assunto maravilhoso, um assunto que mexe com muitas pessoas, nós precisamos conversar sobre isso. Estaremos sempre conversando acerca da obra de Deus. Esse podcast aqui não é para criticar político, nada disso. A ideia é esclarecer, tirar as suas dúvidas, né? Então estaremos aqui sempre trazendo um pastor, um psicólogo, né? Estaremos sempre trazendo pessoas diferentes para que nós possamos aí esclarecer alguns assuntos. No dia de hoje nós estaremos falando acerca do avivamento e a vida espiritual da igreja nos dias atuais. Bom, estamos recebendo neste primeiro podcast, é um prazer muito grande, pastor Delcides Aguiar, da Igreja Brasil para Cristo, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Pastor Delcides, paz do Senhor, tudo bom? Paz do Senhor, meu amigo, paz do Senhor. Prazer receber o senhor aqui. De verdade, que privilégio, prazerzaço estar aqui com vocês, nessa obra aí, nesse primeiro momento, de muitos, que Deus honra nossa. Gratidão. Olha, o pastor Delcides está bonito, né? Sempre elegante. Sempre. Obrigado. Olha, e aliás, antes de nós começarmos aqui, vamos agradecer aqui. Eu quero agradecer aqui a diaconisa Regina. Você está vendo aqui? Olha aí, Olha, Tá de verdade. não é verdade? Pastor Delcides, é um prazer, né? Pastor Delcides, são muitas perguntas, né? Toda vez uma ovelha faz uma pergunta diferente, você tem que esclarecer, porque estamos em outros tempos, né? E tinha-se uma visão da igreja do passado, agora mudou muita coisa. E no tema de hoje, como estaremos falando sobre o avivamento e a vida espiritual, da igreja nesses dias, pastor, o que seria o avivamento, uma igreja avivada? Então, quando tratamos de avivamento, a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, alguém pensava que o avivamento estava ligado ao volume do culto, ao clímax. Quantas vezes usávamos a expressão, nossa, que culto avivado. Só que a gente vai percebendo que o avivamento bíblico, na realidade, é a vida de Deus inserida na igreja. E quando a vida de Deus é inserida na igreja, aí nós temos toda uma mudança de vida, quebrantamento, almas. A gente não trata só da questão dos dons espirituais. Nós tratamos da questão bíblica, é a Bíblia se cumprindo, é a Bíblia sendo obedecida, é a Bíblia sendo vivida. Isso é o avivamento. E nesses dias atuais, parece esquecer um pouquinho. A conjuntura que a gente está vivendo, ela se torna complicada porque se há um posicionamento pastoral ou da liderança de que o avivamento é a Bíblia, de que a verdade é a Bíblia, alguém vai questionar e dizer, não, mas isso aí está errado, porque o avivamento ele não está ligado ao conformismo, o avivamento está ligado à mudança, e para ter uma mudança precisa ter um confronto, e para ter um confronto, a Bíblia ela é um confronto. Ela é totalmente confrontadora. Aproveitando, o pastor Delcides, quando se marca um culto, né? Tem um culto de libertação, né? Tem um culto de festividade, tem um culto do amigo,
E quando se marca aquele culto do avivamento, será que era para aquele culto ou deveria dar uma consequência daquilo ali, do avivamento na vida do crente? Nós de um tempo para cá, nós pegamos e colocamos nomenclatura, né? É verdade. Nós temos o culto de missões, ou seja, só aquele culto que você fala de missões. Culto de libertação. Culto da libertação. Aí no domingo ninguém pode ser liberto, então. Ou seja, não. aí ele coloca. Não pode orar por libertação. É como se a gente enlatasse, quando na realidade o avivamento, o culto de, ou o assunto de, ou o estudo de, tinha que ser algo que tinha que permear, não por um momento, mas no culto, pós-culto, trabalho, tudo. Porque a vida de Deus, o avivamento é algo que se leva e contagia alguém. Mas claro que temos o costume de colocar nomenclatura X ou Y, não é um erro, mas se alguém for se basear que Deus vai avivar só no culto do avivamento, a gente acaba enlatando um Deus que é grande. De vez em quando, eu não sei se aconteceu contigo, mas de vez em quando aparece alguém lá, encontro de vaso. Mas estou fazendo culto de encontro de vaso. Falei, como que seria isso? Encontro de vaso, né? Porque assim, eu sou pentecostal, o senhor também, né? E, aliás, vai um abraço, tá? Muito grande, bem apertado, a todos os nossos irmãos das igrejas tradicionais, que são bênçãos, em breve estarão aqui conosco também, com certeza. Um abração. Tá? Assim, mas temos muitas coisas, eu falo, esse jeito, né? Encontro de vasos, né? Que na cabeça de alguns a impressão é que vai ser aquele pula para lá, pula para cá. Mas você entende isso? Pastor, assim, o senhor usou um termo alguns minutos atrás de nós somos pentecostais. E o que eu penso? Eu sou pentecostal, mas eu não sou insano. Isso aí. Eu sou pentecostal, mas eu não sou leigo. O que tínhamos há alguns anos atrás? Pentecostal é leigo. Pentecostal não lê, pentecostal não estuda. Hoje não. Hoje nós temos o leque e eu recomendo que se estude, que se pratique, porque quando você estuda a palavra, você não é manobrado, né? Não tem aquela coisa de te manobrar, te jogar para lá. E qual o problema do encontro de vasos? É que ninguém dá atenção para o olheiro. É verdade. Esse é o problema do pseudo. O foco não está em Cristo Jesus. Não está no dono da igreja. Desculpa o termo. Vale mostrar, eu acho que esse termo nem existe, mas se quiser patentear, fica à vontade. O camarada quer mostrar a vasilidade dele. Vasilidade. É a minha profecia e eu não estou generalizando. Isso. Só que quando a gente passa em encontro X ou Y, a gente fica assim, tá, qual é o objetivo? Fez o quê? Mudou o quê? Alcançou o quê? Aí tu pergunta, o que pregou? Aí, o cara pregou muito. Onde? Ou seja, ele pregou muito tempo e não falou nada. Isso. Então, o problema do pseudo encontro de vasos é que a gente acabam encontrando, mas nunca convertendo. Então, esse é o problema. Muito movimento. Isso. Muito movimento, muita profecia ou profetado. Sim, eu não sei se os senhores vão lembrar, existia um grupo em um determinado estado, há muitos anos atrás, que eles viajavam para tudo quanto é cidade. Música secular, e começaram a viajar para países. Esse grupo ganhou fama batendo em lata vazia. Era um grupo muito antigo. E batia na lata e ganhava projeção. E o bater na lata vazia fez com que eles rompessem barreiras. O pessoal, o barulho da lata vazia. E quando eu trago isso para a gente está vivendo uma conjuntura de latas vazias. A lata vazia que é aplaudida, a lata vazia que é conhecida, aí que você pega alguém que é lata cheia. Bom, aí a gente entra então, aí, pastores, nós entramos numa situação aqui, né? Porque na verdade nós estamos conversando sobre o avivamento e a vida espiritual. Aí a vida espiritual
Complica. Eu aprendi, pastores, e se eu estiver errado, por favor, aproveite essa oportunidade para ser corrigido e aprender. Mas eu aprendi que avivamento confronta, muda. Quando você pega avivamento do país de Gales, um exemplo. O cara era um minerador, ele num culto sentiu a presença de Deus tão forte que a presença de Deus fez com que ele tivesse um desejo. E o desejo dele foi: eu vou ganhar 100.000 almas para o Senhor. O desejo dele não foi ser o maior pregador. O desejo dele foi ser um ganhador de almas. Quando você pega o avivamento da Rua Azusa, o famoso avivamento da Rua Azusa, William Seymour, você vai ver que aquele avivamento mudou uma história, mudou uma localidade. Então, o avivamento que a gente tanto fala, tanto comenta, ele gera uma igreja saudável. Sim. Ele faz crentes saudáveis, pessoas que querem inserir no outro aquilo que foi inserido nela, o evangelho genuíno. Entendeu? Bom, a gente lembra aqui em Atos dos Apóstolos a questão do revestimento, né? O povo está ali, Pedro pregando, e o povo, né, foi impactado com a presença do Espírito Santo. Mas teve o caso de Ananias e Safira, né? Que de repente, aí vou entrar nessa, não tiveram avivamento, né? Tiveram outra coisa, porque depois daquela grande pregação, depois do poder de Deus ter descido ali sobre o povo, eles resolvem enganar o Espírito Santo. E hoje tem muito disso. Né? Eu não sei se o senhor já passou por essa situação da pessoa ter uma certa... você olha assim, fulano é espiritual, fulano é benção, mas daqui a pouco... Tá? E qual é, assim, não sei, mas na minha mente, isso também, não sei se o irmão compreende dessa forma, faz com que muitas pessoas vivam um evangelho doente. Não o evangelho. Não é o evangelho. O evangelho de Cristo, ele, né? Mas faz com que você não desenvolva um verdadeiro evangelho, um evangelho sadio, né? Qual o problema? A gente precisa pontuar 3 coisas. Jesus, conversando com os discípulos, ele falou assim, pelos frutos os conhecereis. Nunca foi pelo tom de voz, pela boa oratória, pelo uso do kit crente, se existe, pela posição de kit vaso, nunca foi. Jesus falou, pelo fruto. É aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. É porque o pastor aplica, né? Sim. Mas às vezes a pessoa não recebe, não quer. Que nem nós acabamos de falar, encontro de vasos, né? Então a responsabilidade, na verdade, é do líder que botou aquele encontro. Sim. Né? Qual o objetivo daquele encontro? Né, pastor Dulcídio? Sim. Né? E quando Jesus vai falar pelos frutos, a gente precisa ponderar, peraí. O que é fruto? A gente precisa ponderar. Segunda coisa, a expressão que o senhor e eu pego aqui, o evangelho doente. Já não é um evangelho. Eu li um artigo hoje que dizia assim, monte o Jesus que você quiser. Eita. Estamos vivendo nessa época? Estamos. Se a gente antigamente alguém falava assim, procure uma igreja mais próxima à tua casa. Não, agora... Aí a gente precisa entender. Procure uma igreja mais próxima à sua Bíblia. A gente precisa... Se aquela igreja está próxima à Bíblia, vamos ficar nela. John Stott, em uma de suas frases, ele falou assim, a doença do século XXI chama-se holofotite, que é a doença causada por holofote. Então, no evangelho que todo mundo, no pseudo-evangelho que todo mundo quer aparecer, Cristo some. Sim. Por isso que a gente
vai ter um falso avivamento, um emocionalismo sem uma conversão. O que era a conversão para o judeu? Voltar para Deus. Voltar, poxa, eu saí de Deus, eu tenho que voltar para Deus. Então, quando a gente fala de um evangelho para voltar, alguém olha e diz, não, isso aí está me confrontando. Então, o avivamento, ele está ligado a essa conversão, a essa mudança. O fato de eu estar dentro não significa que eu sou. Parece que, não sei, vocês perceberam que parece que o evangelho está na moda. Né? Assim, ou dizer que é evangélico, né? Parece que está na moda, né? As pessoas... Tinha época que as pessoas, você falava assim, qual era a religião, né? Cristo não é religião, vale deixar frisar isso. Cristo não é religião, né? Sim. Mas, qual é a tua religião? Falavam tudo, menos evangélico. Hoje é diferente, hoje, né, o cara tem uma vida aí totalmente desregrada, né, à luz da palavra de Deus, mas ele, não, eu sou evangélico, né? E, assim, entendemos que está dentro disso aí, desse avivamento, que não é, na verdade, não é um avivamento. É um falso avivamento. É um falso avivamento. Será que tudo isso também, pastor Delcides e pastor Luiz, não sei se vocês vão convir comigo, se é por causa de falta da escola bíblica do estudo, que está acabando, muitas igrejas já não tem mais? A palavra do Senhor vem dizendo assim, o meu povo perece, erra, tropeça, porque lhe falta o conhecimento. E eu volto a tocar numa tecla aqui, não para me tornar repetitivo, mas conscientizador. Quando se abandona a Bíblia, se abraça qualquer coisa. Verdade. Com certeza. Abandonou a Bíblia, vai abraçar qualquer coisa. Aí você começa a querer montar, o indivíduo começa a querer montar coisas que atraem. Começa a mundanizar e fala, não, agora é diferente. Não é, a Bíblia é a mesma. Pastor Delcides, pastor Romulo, eu tenho me preocupado muito com as pregações nesses dias atuais. Que, assim, eu não era, né, não vim de berço evangélico, né, me tornei evangélico, né, tenho 24 anos que estou na casa de Deus, na presença do Senhor, mas não era. Mas havia um respeito muito grande, né, com os pastores devido às pregações daquela época. E hoje eu estou vendo uma pregação assim, não sei, não é light, eu não vou dizer que é uma pregação light, não é isso, mas uma pregação que ela parece que está levando, está trazendo um Jesus, um Jesus que vai te dar riqueza, um Jesus que vai, não é que ele não possa fazer, tá? Mas é um Jesus do que só dá. Da facilidade. Isso também causa um dano terrível. Porque aí, quando vem uma pregação do pastor Delcides, que eu já tive o prazer de ver várias vezes, uma pregação genuína, uma pregação na palavra de Deus, acaba magoando, né? E quando eu falar magoando aqui, não é que o senhor vem querer magoar a pessoa, mas a palavra, se ela for pregada, se nós abrirmos a Bíblia, a Bíblia é confrontadora. É um confronto. Em si, ela já é. Né? Então, o que nós estamos observando aqui? As pregações parece que é para ganhar multidões, não almas, mas as multidões. Você consegue entender, compreender o que eu estou querendo passar? Isso também causa uma ruptura muito grande, né? Existe uma frase, que, se não me falha a memória, é atribuída a Spurgeon. E o contexto dessa frase é mais ou menos assim: a Bíblia contém aquilo que os homens mais odeiam de ouvir, a verdade. Então, assim, qual a problemática de algumas pregações de hoje? É aquela coisa do camarada querer te fazer pensar. E alguns ousam, não, eu não estou aqui para te
para mexer contigo, eu estou aqui para te fazer pensar. A gente não precisa de criar geração de pensadores. E eu até me pondero nisso aqui, porque a Bíblia não é para te fazer, não, o cara está pregando ali para me fazer pensar. Não, a pregação é para me fazer mudar. Isso. A pregação é para trazer os valores de Deus para minha vida. Ah, mas para isso eu vou ter que largar isso ou aquilo. Vai. Quer Deus? Quer o Evangelho? Vai. E Bíblia é renúncia. Ah, mas vai me custar. Aí que é. Aí que é. Aí é que Porque assim, se não te custa, não vale a pena. Isso. Tem que custar. Então, eu tenho problema de sentar para ouvir. Não desprezo quem o faz, mas eu me questiono por que o faz de qualquer maneira. Porque assim, você vai ter aplauso sempre que elogiar alguém. Sempre. Sempre. Se você chegar, e aqui eu me pergunto, para não me alongar, o conteúdo da mensagem de João Batista é num deserto, irmão. Nos dias de hoje... Chamando os outros de cobra. É verdade. Chamando os outros de cobra e lotando o deserto. A gente dizendo, Jesus te ama. É interessante... Complicado. Pastores, é interessante, ele entrou numa situação aqui sobre João Batista, que o próprio Herodes respeitava João Batista. Sim. Foi no momento Sim. né, que ele estava ali, estava embriagado, que ele deu aquela ordem. Né? Era uma festa ali, se encantou com a menina ali, né? Mas eu quero essa parte aí. Mesmo João Batista trazendo uma palavra dura, né? Sim. Trazendo uma palavra e jogando ali na cara de Herodes, ali a situação que ele vivia com a mulher do irmão dele, né? E Herodes, não cabe a você andar como é teu irmão. Mas assim, Herodes temia. Né? Dá para entender que Herodes assim, olha, esse é um homem de Deus. A identificação do homem de Deus e da mulher de Deus nos dias de hoje. Eu tenho visto que isso tem sumido. O caso de Eliseu, passando, a mulher fala para o esposo o seguinte, olha, vejo que ali, a ponto de querer estar com, olha, vamos fazer aqui um cômodozinho, um puxadinho, para que ele possa estar com a gente, né? E isso tem acabado, né? Isso tem sumido, não sei se vocês também entendem dessa forma, tá meio estranho. Acho que nós somos, será que a igreja está se igualando? Hebreus 12, verso 1, a citação vem dizendo que estamos cercados de uma tão grande nuvem. Andemos de acordo com aquilo que aprendemos. Essa nuvem de testemunho, gente, qual o problema da ridicularização? É a falta de postura de acordo com aquilo que aprendeu. Então, quando não se há uma postura, então há uma parte que se iguala. Sim. Então, assim, o que o camarada precisa entender? O que a pessoa, o indivíduo, precisa entender? Ele é representante do céu em qualquer lugar. É isso aí. Perfeito. No serviço, quando alguém chegar com a paradinha errada, quando alguém vier em suborno, ele é crente em qualquer instância. Em qualquer momento. Quando você pega, quando o Senhor pega Mateus capítulo 4, a tentação, Satanás tenta seduzir Cristo. Não, ele vai cair. Quem está sendo tentado ali não é o Jesus, Deus, o homem. E por isso que Satanás ele quer. Então há uma resistência, porque Deus não pode ser tentado, não tem nada que seduza Deus. Então assim, a postura de Jesus, a postura, e eu repito, postura. A postura é o diferencial.
tanto na frente dos outros, quanto quando não tiver ninguém. Postura. A postura me faz refletir aquilo que eu prego, aquilo que eu canto, aquilo que eu aprendo. É a postura. Lembrei de Naamã agora. Quando ele vai até Eliseu, ele queria que fosse curado do jeito dele. Do jeito dele, é Do verdade. jeito dele. Mas o profeta, ele teve uma postura. Não, Eliseu nem foi encontrar com ele. Não foi e não aceitou nada. É verdade. Aí vem o desviado. Vem- Olha, é isso aí. Aí que você falou. é interessante, né? Andava com ele o tempo todo, né? Não adianta estar na igreja. Você tem que viver. É o que o pastor falou. Né? Tem que ter a postura. É verdade. E somos provados a todo mundo. Literalmente. É literalmente. Literalmente. Não tem jeito. Pastor Delcídio, vamos falar agora aqui um pouquinho. E uma igreja sadia? Dá aí um exemplo pra gente. Uma igreja Sadia. Sadia. Igreja avivada. A gente precisa espiritualmente. só tratar duas coisas. Primeiro, igreja sadia é uma coisa, igreja perfeita é outra. Nós estamos falando de gente que lixa a gente e que é complicada. Isso. Eu me arrisco a dizer que a igreja é perfeita na terra, nós não temos. Não, somos compostos de pessoas. Sentimentos, Eu penso de um prazer. jeito, eu torço por um time, o senhor torce por outro, Sim. e time só sai quando a gente zoa o outro. Acabou. Né? Mas tem-se essa diferença. Agora, uma igreja sadia é uma igreja que procura aplicar a palavra. Uma igreja sadia é uma igreja que procura viver a palavra. Sim. É o evangelho onde a minha luta não é minha. A luta do Senhor não é sua. A luta é nossa. É verdade. Foi o início da igreja. Essa é a raiz. Aí, olha só, vamos vender aqui, tá? Para que ninguém tenha necessidade, vamos vender aqui, vamos, né, ajudar. Essa situação, isso aí é muito importante o senhor está falando, porque nós precisamos resgatar isso. Verdade. Precisamos resgatar esses valores, são valores. Sim. Eu não posso ver você passando numa situação de dificuldade, não, eu estou bem, está tudo certo. Eu tenho me preocupado, pastores, com uma questão. Estamos vivendo um conflito de gerações. Não começou agora. Não começou agora, porém tem se agigantado. A geração de hoje critica a antiga critica de hoje. Tem-se aquela coisa de, não, hoje nós temos mais estudo. Na minha época, né? Aquela frase, na minha época. Não, hoje a gente tem mais, e tem mais leque para conhecimento. Mais Só recurso, né? que eu estou falando de homens e mulheres que tiveram uma vida saudável Em Deus. em Deus, de joelho dobrado, É verdade. sobe monte, desce monte, madrugada. Eu tenho meditado num texto e até peço permissão para Fica à citá-lo. vontade. Livro de Esdras, capítulo 3, verso de número 11 diante, diz assim: E cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Aí o verso 13 é o ponto que eu quero tocar. De maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e as vozes do choro, porque o povo jubilava com altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Alguém estava alegre pelo novo tempo. Alguém estava triste porque viveu o antigo. Coisa forte. Coisa forte. E não sabia, tão alegre ou tão triste. É verdade. E o porquê isso acontece? Porque alguém é saudosista e alguém, olha, quando começa a entrar
A doença, se eu posso chamar do achismo, do orgulho, é quando essas gerações não se completam. Não critico, mas temos hoje uma geração de jovens que olha, não, os antigos, aí temos hoje uma geração de antigos que não, mas jovens, aí o que o jovem precisa entender? Que a força dele, sem a sabedoria do antigo, é desperdício de energia. É verdade. E o que o antigo precisa saber? Que ali na frente está alguém forte que precisa ser instruído. Sim. E não há muito interesse Não. do antigo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu acredito que não vou agradar muita gente, mas eu vou falar isso aqui. Eu fui professor de escola dominical de jovens durante muito tempo. E se tinha uma coisa que eu não gostava é quando chegava um irmão, uma irmã, né? Os aborrecentes. Por que aborrecentes? Por que usar esse termo? Parece que ele já nasceu grande, né? Mas é aí justamente isso. Já nasceu adulto. Esquece que um dia... Foi adolescente. Mas eles dão muito trabalho. Eu também dei trabalho, meu trabalho. Muito. Sabe? Então, esses termos são, para mim, são horríveis. O jovem dentro da casa de Deus é o melhor lugar que ele possa estar lá. Tem que Então é para a gente louvar a Deus pela vida dele. Sim. Aí começa. Jovem escolhido porque é forte. Tá escolhido. Aquela coisa do cuidado, da preservação. A realidade, pastor Nilson, pastor Romulo, é que quando se fala de avivamento e vida espiritual da igreja, tudo tem que estar entrelaçado. Sim. O avivamento, a vida espiritual na realidade, ela é estruturada pelo avivamento que a sustenta. O avivamento, a gente já citou aqui, é o ensino, é a base. É aquela coisa que Jesus falou por dizer, ide ensinai. É o que a gente chama de mateteussate. É o ensino. Você aprendeu, você passa. E quando você passa isso para frente, você tem uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja constante. Tem que andar os dois juntos, né? Total. Repito, não é uma igreja perfeita. Sim. É uma igreja sadia. Correto. Muito bom. E o que não quer dizer também que não vai ter problema, né? Não, irmão. Não. Existe uma frase, eu esqueci o nome do autor, e a citação norteia da seguinte maneira: alguém chegou e falou, eu não vou para a igreja porque só tem hipócritas. E esse autor diz, pode vir porque temos vaga para mais um. Não, teve uma situação também, um pastor amigo, né? Que uma irmã chegou e falou, pastor, eu não vou ficar no grupo de varões, não. Mas por quê? Porque só tem fofoqueiro, então você que é melhor, fique lá para ajudar os outros. Não. Você fique lá, já que você é tão bom, fique lá para poder ensinar, então, aí o melhor caminho, né? Porque tem essa coisa também, eu não erro. Quem não erra, né? Quem não erra. Tá? Eu peguei um boletim uma vez na igreja, qual foi que eu era, né? Que eu comecei lá no comecinho, né? Igreja tradicional, mas aquilo ali eu guardo até hoje, por isso que eu vou falar agora. Olha o que estava escrito no boletim. Construa um menino para não rachar uma igreja. Rapaz! Construa um menino para não... Ensinamento. Trazendo ensinamento para quando ele crescer, ele não dá trabalho. Está faltando paciência para o pessoal, aqueles, digamos assim, mais antigos com os mais novos? Está faltando? Sabe qual está querendo mais? O problema, pastor? Não só falta paciência, falta postura. Como ensinar se não vive? Como é que eu vou pegar e dar uma ordem se eu não sou exemplo daquilo? Isso aí. E o que mata a raiz de um avivamento? É alguém que achou que o óleo na cabeça dele foi exaltação. Dá vontade de falar pro cara assim, filho, bem feito. Mas
quando você não trata alguém antes de ungir, você não unge, você só lambuza a cabeça dele. É isso mesmo. E qual o problema desse camarada que foi consagrado? Não, eu subi, agora Deus me exaltou. Ser consagrado é uma exaltação. Ô, rapaz. Aí como pastor dá vontade de falar assim, eu conto, tu conta. Aí eu conto, Então tu assim, conta. ele recebeu o óleo na cabeça. Aí, a partir daquele momento, ele muda. Não é ensinável, não quer ensinar, não é tratável, não quer tratar, não é cuidador, não quer ser cuidado. Então falta a postura pelo que ele recebeu e automaticamente tem aquela coisa de não, eu não vou, não tem a paciência. Não tem a paciência e nem a postura. A postura não tem como ensinar. Não tem como. ensinar. É o que Paulo fala, aqui ó, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Não é preciosa, não, é preço. Ficou completo. Porquanto que eu cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho. Olha aí. Quando se ouve, né, escutando o pastor trazer essa fala linda de Paulo, e observar que hoje os líderes estão assim numa zona de conforto, porque Paulo não tinha zona de conforto. Paulo tinha perseguição. Sim. Né? Paulo tinha perseguição, inclusive ele, no início dele, até no meio dos discípulos de Jesus ali, o pessoal não aceitava. Né? E hoje, assim, nós estamos vivendo uma situação em que o líder, Paulo falou agora, onde tem líder que virou artista, né? Na realidade, não é o líder que virou artista, é artista que pensa que é líder. Pensa que, maravilha, então me corrija, tá certo, é o artista que pensa que é um líder, que é um pastor. Que na realidade, porque no caso nós estamos falando do nosso segmento aqui, né? Porque assim, e isso, né, acaba trazendo um reflexo ruim na vida do jovem, né? Quer dizer, naquilo que diz respeito a um avivamento. Né? Pastor, uma coisa também que se me perguntaram há pouco tempo, né? Eu recebi lá no nosso ministério um senhor, e ele veio da igreja batista tradicional. Mas que pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. Ficou com a gente, ele ficou lá um tempinho com a gente. E alguém, rapaz, chegou para ele: olha, você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Você não é avivado porque você não fala em línguas. E eu tive que falar com ele. E eu quero falar para você que de repente está vivendo isso. Alguém está te perseguindo pelo fato de você não falar em línguas, ou por você, o fato de eu dizer que você é um tradicional, e aí você não tem a presença do Espírito Santo, e nós vamos esclarecer isso agora. Pastor Delcides, faz alguma coisa sobre isso para a gente? A gente precisa ponderar aqui. É melhor falar em língua ou controlar ela? Maravilha. Eita. Maravilha. É isso aí. Isso aí. O que vai adiantar o cara ser intérprete de línguas estranhas. E parece que hoje se busca isso. Então, o que me deixa indignado é que parece que alguém recebeu a credencial de juiz da vida espiritual alheia. É verdade. Não, fulano não fala em língua. O tradicional é isso. Não, não, fulano. Tá, mas peraí. Quer dizer que o irmão X ou Y, a irmã X ou Y, por não falar em língua, não tem a presença? Aí ele é de boas obras, ele é de testemunho, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de quebrantamento, ela tem uma vida de obediência, e isso não não tira. Não, Deus não encheu ele.
Aí você pega o exemplo de quem, o testemunho de quem fala em língua e o testemunho de quem não fala. Não é generalizando. Não, é isso. É ponderando. É isso. É uma citação, e essa citação eu acredito que é de Spurgeon, diz assim, ó, não fique indignado se falam mal de você, porque você é bem pior do que aquilo que falam. Eu mesmo estou aqui hoje por causa dos tradicionais, pastor. Foi eles que me acolheram. Não, mas a base, assim, a base tradicional, a base dos não pentecostais, porque até a questão do pentecostal precisa ser estudada na raiz. Saber o que é o Isso, maravilhoso. Qual a origem? Isso. Que não é, porque assim, eles trazem todo aquele movimento em Atos dos Apóstolos, tá? Não, eu sou pentecostal. Você sabe o que está dizendo ali que você está falando? Né? Sabe? Porque ali é uma festa que estava acontecendo, né? Que vinha lá de trás. Era uma comemoração, entendeu? Dia da saída. Aí, eu sou pentecostal. Você está falando o quê, rapaz? Esse é o grande problema também. É não saber, né? Aquele negócio, o meu povo perece. A realidade é que quando você não sabe quem você é, qualquer título tu abraça. Isso. Verdade. Então, o avivamento e a vida espiritual da igreja precisa estar equilibrada na palavra. Verdade. Esse é o norte de sempre. Poderia-se montar qualquer estrutura, poderia convocar os mais sábios. Gente, é a palavra. A palavra. Não tem. E diga-se de passagem, isso aí, não estou aqui generalizando, mas é algo muito forte e sério. Os nossos irmãos tradicionais, eles são pautados, boa parte, Sim, na palavra. eu tenho pastores, amigos, Maravilhosos, missionários, né? que são Isso. irmão. O cara pode não pular, não rodar, mas você vinheta, olha, mas a é a vida, vida, A vida que o quebrantamento, isso aí. é aquela pessoa que ela parece que transpira a presença. Isso aí. É verdade. Verdade. Você sente paz, entendeu? Você sente paz. Isso. E é muito bom conversar com De verdade. não é? E também vamos dizer que, olha, o pessoal ali está pegando lá no pé do pentecostal. Não é nada disso. Tem pessoas pentecostais maravilhosas, o pastor Delcides, né? É um pentecostal nato. Pastor, como você também. De raiz. Eu gosto, Glória a glória. mas assim, entendemos que a palavra é a base. Sim. Né? A palavra é a base. Eu quero também aqui deixar um relato, você falou um negócio aí, né? Em 1977, tempo, né? Eu era um garoto e eu estava em uma determinada rua, não vou falar aqui o nome da rua, Rua Afonso Rondeal, em Santíssimo, brincando. E lá está localizada a primeira igreja batista em Santíssimo. E eu tenho lá um amigo, o pastor Alexandre, né, amicíssimo, psicólogo. E o que acontece? Eu estava brincando, né? E a minha família era de outro segmento. Brincando e pulei o muro daqueles. Pulei, devia ter o quê? Eu não sei, eu entrei pelo portão, né? Eu entrei ali e o que acontece? Uma mão, né? Pegou, acredito, hoje eu tenho um entendimento que deveria ser um diácono, ele falou assim, ô rapazinho, você vai ficar aqui assistindo o culto. E eu fiquei, né? Aí era um sábado, porque no domingo, né? No outro dia ele foi lá em casa, pediu ao meu pai para que eu pudesse assistir a escola bíblica dominical. Então foi a primeira igreja evangélica que eu entrei na minha vida, eu tinha 6 anos de idade. Isso aí eu não esqueci nunca mais e sou muito grato a eles. Tive uma vez que eu tive o prazer de conhecer, quando eu conheci o pastor Alexandre, falei sobre isso com ele. Rapaz, vai lá para poder dar esse testemunho. Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque eu tinha um sonho de ser tradicional. Eu tinha um sonho de ser batista tradicional. Quando eu vim para o Evangelho, eu falei, não,
Só que aí vem o mover do Espírito de Deus na nossa vida. E onde eu quero chegar? Estamos deixando mesmo o Espírito Santo movimentar a nossa vida de verdade? Eu me pergunto, quando eu ouço algumas narrativas, e a pergunta é: o que é movimento do Espírito? Porque tem uma linha aí que eles acham que é um movimento do Espírito, e nós já falamos sobre isso aqui, mas a verdade é permitir Deus movimentar a nossa vida. Eu penso, pastor, que mais vale o gemido de uma alma do que uma gritaria insana. Eu acho que o movimento, e assim, ó, irmão, o peso da minha fala é conhecendo os dois lados. Eu sou o cara que gosta do barulho de um pandeiro. Eu gosto muito. Também gosto. O quê? Eu gosto de dar um pulos. Eu subo um monte, eu olho de madrugada. Eu sou aquele cara que vai ao tal do jejum, eu gosto muito. Só que, irmão, isso concerne a mim mesmo. Mas ninguém. Só que a questão do movimento do Espírito precisa ser ponderada. Sim. Entendeu? A movimentação do Espírito, ela vai tratar aquilo que você é dentro. Perfeito. Não aquilo que você demonstra. Você não vai fazer mais a sua vontade. Não. Como eu falei aqui, o meu sonho Sim. era ser batista tradicional. Né? Hoje eu sou um Eu prego em batistas. Não, E detalhe, como pregador pentecostal, ou você pode dizer assim, eu vou lá e respeito o ritmo, o culto, o segmento. Eu estou ali para pregar. Sim, isso. A palavra. Eu tive o privilégio de pregar numa igreja batista do nosso saudoso pastor Carlos Henrique, que era o pastor na época. Ele era eles são por distritos, né? E ele era daqui da Zona Oeste, né? Era o líder, né? O presidente, né? Das igrejas batistas aqui na Zona Oeste, né? Na Zona Oeste. E ele me convidou e ele falou assim: pô, eu sei que você é pentecostal, rapaz, né? Então, fique à vontade, mas o Espírito automaticamente falou: fica à vontade é você respeitar o local lá. E eu quero que você vá lá e vai falar de mim, da minha palavra, você vai fazer, entendeu? Porque tem gente que acha que vem de regra. Eu tive um monte, você falou um monte de te falar isso aqui. As pérolas. Escuta as pérolas do monte, maravilha. Eu estava no monte, um rapaz me convidou uma vez, amigo me convidou, né? Um monte, aí ele levou um pandeiro e já era 2 da manhã, eu querendo descer, né? Cansado, né? E ele batia no meu ouvido e falava assim: nós só vamos descer quando o Espírito Santo movimentar. Falei: olha, eu vou descer então sem movimento. Não é? Pastor, a gente está caminhando para o final, mas eu queria ouvir aí também a tua opinião agora, né? Também uma análise dessa situação. Como se houver o avivamento e a vida espiritual da igreja neste século, o século XXI? Ameaçada. Ameaçada. Não generalizo. Não vou dizer que a maioria está corrompida, porque eu acho que a maioria seria coisa demais. Eu não conheço a maioria. É verdade. Talvez quando a gente escuta assim: a maioria está corrompida. Não, a maioria é que fulano conhece. Lógico, né? Então, eu acredito que não está de um todo, mas há uma probabilidade X ou Y de termos contaminações. Então, quando eu falo ameaça, eu falo desde a conjuntura governamental, desde a conjuntura de sistema, desde das bases antibíblicas. Se tu não defende a família, tu tem uma igreja vulnerável. Se tu não ensina alguém a guardar o valor na casa, tu tem, então assim, ó, começa do homem que precisa ser o sacerdote da casa, porque o homem sarado é uma família protegida é uma igreja avivada. Tem-se a esposa, que alguém precisa
começar a descortinar o que é ser submissa, e o submissa ali não é alguém que é rebaixado, não é alguém ali que está sustentando, está debaixo de uma missão no mesmo foco. Isso aí, tem os filhos que alguém precisa ensinar, que são herança do Senhor, porque se tu não ensina, o sistema pega, corrige e tira os valores dele. Então assim, são personagens principais que a gente precisa pegar, cuidar, tratar, ensinar, senão a gente não vai ter igreja. Tá certo. De verdade. Tá certo. Tá aí, pastor Delcides Aguiar, da Igreja Brasil para Cristo, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Obrigado, pastor. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Tá, por se disponibilizar, tá aqui com a gente nos ensinando. Eu aprendi. Aliás, eu estou com ele agora. Não, O senhor está muito bem acompanhado. Tenho certeza disso. Gente, tá? Então foi o nosso primeiro podcast. Tá? Tivemos aí o tema Avivamento e a Vida Espiritual da Igreja nos Dias Atuais, tá bom? E nós contamos com você, tá? Deixe lá o seu comentário, nos ajude a fazer o programa, nos ajude a fazer o podcast, tá bom? Olha, pastor, não gostei daquilo ali não, vai, né? Pastor, gostaria, eu quero deixar uma sugestão aqui de um tema. Isso, com certeza nós vamos estar analisando e já o seu tema vai estar aí sendo debatido? Não, vamos estar conversando sobre ele. Esse aqui não é um debate, né, pastor? Esse aqui é um bate-papo com os pastores, tá bom? Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo aí. Pastor Delcides, mais uma vez, obrigado. Leve um abraço lá para todos o Brasil para Cristo, tá bom? Pastor Rômulo, vontade, suas considerações? Também fiquei muito feliz aí, primeiro bate-papo, pastor Delcides, um amigo de longa data, eu fico honrado, sabe? Muito obrigado. Tá? E aqui do lado essa voz poderosa, forte, Deus abençoe, pastor. Eu vou deixar para você ficar assim. Não. E fala, inveja não vai pro céu. Tá bom? Olha, mais uma vez, pastor, os dias de culto. Então, nossa igreja, nós temos as quartas-feiras de GBC, que é o grupo de crescimento, que são nos lares, né? Trabalhamos com pequenos grupos. As quintas-feiras nós temos que chamamos de Quinta Viva. Né? Tem o louvor e eu já entro com a palavra. Maravilha. Temos lá a oração, enfim, é o que alguém talvez vai comparar o culto de libertação, só mudamos a nomenclatura. E temos domingo pela manhã, 9 horas da manhã, escola dominical, e à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Tá certo, meu pastor, Deus abençoe vocês. Pastor Romulo, essa oração final. Senhor, nós te louvamos por esse bate-papo, Senhor Deus, grande ensinamento. Nós adquirimos aqui com o pastor Delcides Aguiar, muito obrigado pela vida dele, a sua esposa, seu ministério, aqui o pastor Nilson Campos também, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar fluindo, Pai, do teu espírito, na sabedoria do teu servo. Obrigado, toma toda a produção desse podcast, abençoe e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.